Olá, amigos, irmãos que nos têm dado o prazer de participar conosco deste encontro virtual na Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana de Botafogo. Os nossos encontros dominicais, seja pela manhã, seja à tarde, ou seja à noite, ou até mesmo durante a semana, mas tem sido uma alegria, um privilégio poder juntos estudarmos a Palavra de Deus e que, naturalmente, a luz do Espírito Santo tem nos feito entender e internalizar aqui os seus ensinamentos. Esse, naturalmente, tem sido o nosso desejo, a nossa vontade, para que Deus realmente complete em você, em cada um de nós, os ensinamentos da sua palavra. Essa tem sido a nossa oração. Estamos chegando ao final desta fase, cujo tema que abordamos, o tema principal, era o maior personagem, o maior de todos, Jesus, sua vida e sua obra. Com certeza eu posso afirmar aqui com muita convicção que os estudos aqui trazidos ao longo deste período, de uma forma ou de outra, falou o nosso coração. Não só pelo feedback de alguns amigos e irmãos que têm participado conosco nestes encontros, mas também pela oportunidade que tivemos de conhecer maiores detalhes sobre este personagem, que, afinal de contas, não é nada mais, nada menos que o nosso Senhor Jesus, o soberano Senhor Jesus, Salvador de nossa vida, de nossa alma. Eu quero convidar você, então, para orarmos, pedir a Deus que nos oriente, nos ilumine, e a você também, para este momento de estudarmos aqui à luz da palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pela vida que Tu tens dado a cada um de nós, pela oportunidade que tem dado para que dominicalmente, embora virtual, Senhor, mas pudéssemos nos encontrar para estudarmos a Tua palavra. Pedimos a Deus a Tua iluminação, a Tua orientação, instrução, para que tudo que falarmos aqui, conversarmos em torno deste tema, seja, Senhor, para honra e glória do Teu nome e para a edificação de nossas vidas. É a nossa prece que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Neste período em que nós estamos comemorando 115 anos de existência da nossa igreja, este é um modelo, é um modo diferente de estarmos em escola dominical. Sempre estudamos em nossa igreja, presencialmente, todo domingo, às 9h30 da manhã, estávamos lá estudando a palavra de Deus nas classes espalhadas por faixa etária, enfim. E agora nós estamos há mais de um ano e meio aproximadamente, estudando dessa forma, de forma virtual, que também tem sido uma bênção. E neste ano, de 115 anos de nossa igreja, nós continuamos então a divulgar a palavra do Senhor através da Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Botafogo. Eu quero convidar você para lermos um texto da palavra de Deus que vai servir de base para a nossa conversa de hoje. E ele nos chama muita atenção quanto ao tema da nossa conversa de hoje, que é olhando para Jesus nos ares. Olhando para Jesus nos ares. E sendo assim o último capítulo desta fase, como eu disse um pouco atrás. Esse texto está registrado no livro de Mateus, no capítulo 24, nós vamos ler o verso 30 e 31, depois o verso 35 e 36. Convido então para que você acompanhe nessa leitura
aí na sua Bíblia, no seu smartphone, no seu computador, enfim, no recurso que você tiver com a palavra de Deus escrita, me acompanhando então nesta leitura. Mateus capítulo 24, a partir do verso 30, nós estaremos lendo. Diz o seguinte a palavra do Senhor: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos se lamentarão, e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, aos quais lhe ajuntarão os escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Verso 35. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Naquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Que Deus aplique a sua palavra, lida nesse instante, que possa o Espírito Santo do Senhor colocar em seu coração. Muito bem, você já deve ter lido algumas biografias, eu já li algumas, né? Biografias que marcaram efetivamente épocas e vidas. Existem até algumas biografias que foram convertidas em filmes, foram convertidas em documentários e tornaram-se inclusive um modelo de vida para muita gente, como eu disse há pouco. E normalmente, né, você deve perceber que as biografias, elas começam a ser engraçadas, né? Começam a ser mais fascinantes ali pelo meio, e normalmente, ou comumente, elas são tristes ou depressivas no final, né? Porque aí encerra o ciclo da vida daquela pessoa que está sendo biografada, né? E quando a biografia completa, ela sempre termina do mesmo jeito, ou seja, o herói morre, acabou-se, findou-se, né? É bem verdade que isso deixa um legado, deixa uma história, né? Que marcam efetivamente épocas e vidas. Mas eu quero destacar também o seguinte: o epílogo de uma biografia normalmente amarra todas as pontas, todos os pontos que foram destaques em toda aquela história, em toda aquela história narrada, e depois, formando-se um livro, vai aquele livro para uma estante e pegar ali poeira, né? E normalmente fica lá aquele livro e a gente olha para ali e diz ali uma grande vida que terminou do mesmo jeito de todas as outras. Ali é uma grande celebridade, uma grande personalidade na história do mundo, né? E termina sempre do mesmo jeito que todas as outras. Falei todas, né? Exceto uma. E você já deve saber de qual vida ou de qual biografia me refiro. O maior personagem de todos na história do mundo. O relato da vida de Jesus. Esta certamente é uma biografia diferente. Não apenas porque o seu protagonista continua vivo, e glória a Deus por isso, porque essa situação, é exatamente o fato do Senhor Jesus estar vivo que me gabarita, ou que habilita a cada um de nós a falar deste evangelho que restaura, deste evangelho que salva na pessoa de Jesus. Então, ela é diferente não porque o seu protagonista continua vivo, mas porque existe um capítulo, e note bem isso aí, existe um capítulo significativo
dessa história, ou da história de Jesus que ainda não foi contado. Ou melhor, a gente tem até ciência deste capítulo, né? Que será encerrado, tendo em vista o que foi escrito em profecia, mas não ainda na sua história. Mas não ainda na sua história. É lógico que, junto a esta história e a este final, que a gente certamente já comentou alguma coisa e vamos continuar comentando, existe uma promessa. Uma promessa que está resumida em uma única palavra, que torna esta biografia de Jesus diferente de qualquer outro personagem histórico. E sabe qual é a palavra? Voltarei. Voltarei. E esta promessa está registrada lá no livro de João, no capítulo 14, nos versos 1 ao verso 3. Eu vou ler para você, eu queria que você me acompanhasse. João 14, do verso 1 ao verso 3, está a promessa de Jesus que torna a biografia dele diferente de qualquer outra que nós já tenhamos conhecimento. Olha o que diz a palavra, olha o que diz essa promessa. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. Agora olha só, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, ou seja, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Você já leu alguma biografia de alguma personalidade histórica, de alguma celebridade, de alguém que tenha encerrado a sua vida e termina dizendo que vai voltar? Se isso acontecer, de repente você poderia até ficar um pouco temeroso com relação a isso, né? Não é verdade? Pois é, Jesus fez exatamente isso. É uma história que não foi totalmente concluída, por isso que eu disse um pouco antes que existe ainda um capítulo significativo nessa história, que faz com que a biografia de Jesus seja diferente de qualquer outra biografia. E eu posso dizer para você que também será a nossa biografia. E interessante que quando Jesus, no momento em que ele foi assunto aos céus, ou seja, ele foi levado às nuvens, ou pelas nuvens aos céus, o povo tem vivido numa ansiosa expectativa da volta de Jesus, porque ele diz, eu voltarei e vos levarei para estar comigo, né? E sempre essa expectativa, essa preocupação, principalmente para aqueles que estão vivos. Então isso foi dentro daquela geração vivida na época de Jesus, tão logo ele foi assunto aos céus, como é até hoje. Até hoje, nos nossos dias, existe essa expectativa. É o olhar para o grande final, para o final do mundo, né? E aí muita gente fala de muita coisa. Já teve várias religiões ou algumas instituições paraclesiais que já determinaram, inclusive, quando vai ser, o dia que vai ser, quantos irão, e não acontece. Porque é exatamente uma situação que só o Pai, só Deus sabe
quando será. Esse foi o final, foi o último versículo que nós lemos no na nossa leitura, né? Daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai. Então, essa expectativa acaba gerando uma ansiedade muito grande na vida de muita gente. Aí começa a vir perguntas. E, aliás, você também já deve ter feito esse tipo de pergunta, ou está fazendo agora, quando nós estamos aqui estudando. Pergunta do tipo assim: se eu morrer antes que Jesus volte, como vai ser? E se eu morrer antes? Deixarei de ver o reino que ele mesmo tem prometido para mim? E isso era uma situação que aquele povo viveu na expectativa. Então, logo Jesus foi assunto aos céus. Quando vou desfrutar dessa promessa, desse reino que ele prometeu a mim? O que dizer dos meus entes queridos que já morreram? Vou vê-los outra vez? Esse é um questionamento que perdura. Que perdura. Principalmente para aqueles que não estão muito familiarizados com a palavra de Deus, com a Bíblia, ou que ainda não teve a experiência do encontro real com Cristo. Aí, para responder essas perguntas, vem o apóstolo Paulo, né? Chamando inclusive de mistério, que essas questões eram mistério. Por quê? Porque eram informações que Deus não havia ainda revelado. Ele não tinha revelado nem através de Jesus, nem através dos seus discípulos. E aí Paulo, para responder a esses questionamentos e outros que eram feitos para ele, ele abordou algumas situações que vou destacar aqui agora. Ele teve que falar de morte, ele teve que falar de destino, ele teve que falar de ressurreição e, naturalmente, da volta de Cristo, porque era a promessa do próprio Mestre. E voltarei. E ele se utilizou de uma carta que ele escreve aos cristãos que viviam na cidade de Corinto. Lá está registrado em 1 Coríntios, capítulo 15, do versos 19 em diante, até o 26, 27. Eu não vou ler aqui agora, mas você pode consultar depois. É onde Paulo se baseou as suas respostas a essas perguntas, que, em síntese, e de acordo com esse registro, ele diz o seguinte, que a morte não é o fim da vida, não, mas uma porta de entrada terrena para um tipo diferente de vida. Então ele já disse para aquelas pessoas que perguntavam, e se eu morrer? E se aqueles que morreram antes, como vai se desfrutar? A morte não é o fim da vida, mas uma porta de entrada terrena para um tipo diferente de vida. E quando ele fala do destino, principalmente daqueles que morrem antes, ou que morreram, ou que vão morrer antes da vinda de Jesus e que vai à sepultura, aí ele fala de duas situações. Ou seja, o corpo físico perece, acaba. A alma não, a alma vive. E aí ele acrescenta que aqueles que morrerem em Cristo viverão com ele na glória. E aqueles que morrerem sem Cristo irão para um lugar de trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Esse registro está lá em Mateus, no capítulo 25, versículo 30. E aí ele segue, e ele fala agora, por exemplo, da ressurreição. E ele diz que a ressurreição será para todos que morrerem antes da vinda do Senhor. E aqueles que ressuscitarão, uns serão para a vida eterna com o Senhor, outros para as trevas, como nós já acabamos de citar aqui, está registrado lá em Mateus capítulo 25, verso 30. Agora, quanto à volta de Cristo,
quando a trombeta tocar e Jesus aparecer no céu, aqueles que estiverem em Cristo e ainda não tiverem morrido serão transformados em corpos adequados para a eternidade. 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 52, fala exatamente isso. Será assim num abrir e fechar de olhos, num momento. Assim como aqueles que também estavam na sepultura. Eles ressuscitarão com corpos adequados para a eternidade. Agora, eu reconheço, meus amigos e irmãos, que esse tema, né, olhar para Jesus nos ares, que tem gerado alguma expectativa em muitas pessoas, eu reconheço que o fechamento desse assunto, desse tema, nessa data ou no dia de hoje, pode ter dado assim uma guinada surreal na sua cabeça, na cabeça daqueles que estão participando conosco nesse estudo. Posso até imaginar como isso soa estranho para alguém que conhece ou que não conhece muito sobre Jesus, ou que não tem familiaridade com a Bíblia, não tem costume de ler a Bíblia, a palavra de Deus. Mas eu não me admiro não, sabe por quê? Na verdade, nem mesmo a biografia das vidas mais extraordinárias termina com o protagonista ressuscitando dos mortos, ou subindo até as nuvens e prometendo voltar um dia. Você conhece algum? Abraham Lincoln, que tem uma biografia extraordinária. Você conhece alguma celebridade que efetivamente tenha significado muito na história do mundo, né? Alguma personalidade que tenha prometido alguma coisa ao final da sua vida, dizendo que voltaria para poder fazer isso ou fazer aquilo? Eu não conheço. Só uma pessoa fez isso, Jesus Cristo. Só Ele, com a autoridade que lhe foi dada pelo Pai Celestial. Voltarei e vos levarei para junto de mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. Como dissemos lá no início, esta não é uma simples crônica de uma grande figura histórica, porque Jesus não foi um homem comum. A despeito de ter nascido de mulher, a despeito de ter sofrido o que sofreu, a despeito de ter sido colocado entre dois marginais, mas ele não era um homem comum. Ele não foi um homem comum. E a sua história também não é simplesmente o relato de uma vida. Não. O seu nascimento, o seu crescimento, a sua morte e ressurreição impactam diretamente a sua história, a minha história, abrange a história de toda a humanidade, porque esse foi o desejo de Deus. Dentre muitas alternativas que Deus, na sua estratégia, colocou para que o homem fosse salvo, o homem fosse liberto. E aí a gente vê aí várias situações. A gente vê a situação de Moisés tirando o povo do Egito e levando para Canaã, atravessando o Mar Vermelho. A gente lembra também da história de Noé, quando Deus fez com que novamente a população pudesse ser reerguida
começando do zero de novo com Noé e sua família, e agora com Jesus Cristo. Então, é uma situação que temos que efetivamente estar pensando naquilo que Ele tem prometido e naquilo que Ele fez por mim e por você. Então, a história do Senhor Jesus, ele impacta diretamente a minha vida, a sua vida e toda a humanidade. O que eu posso dizer ainda, irmãos, é que longe de Cristo, a nossa história, a sua história, a minha história, ela vai terminar com um capítulo que fala sobre o nosso desaparecimento. Um epílogo que vai estar juntando todas as pontas das nossas histórias e nós vamos para o chão. Nós voltamos ao pó. Longe de Cristo, é assim que vai terminar a sua biografia e a minha biografia. Agora, em Cristo, a nossa história termina como a história de Jesus. Olha que beleza. Com um triunfo final, esplêndido e inusitado sobre a morte. E assim como Jesus venceu a morte, nós também a venceremos. E seremos transformados em corpos incorruptíveis, adequados para viver na eternidade. Essa foi a promessa de Jesus. E eu vou ler novamente aqui para que fique bem claro na sua mente e no seu coração, para que você não esqueça. João capítulo 14, do verso 1 ao verso 3. Vou preparar-vos lugar, já no final do texto. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Irmãos, e como nós lemos lá no texto de Mateus, capítulo 24, no verso 35, essa promessa é uma promessa que não falha, é uma promessa que não falhará, porque como está lá no verso 35 de Mateus 24, nos diz a palavra de Deus, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Jamais passarão. E embora tanta gente queira colocar o dia, a hora, nós sabemos também nesse mesmo texto que só o Pai, só Deus tem consigo o momento exato em que Ele fará com que Jesus venha nas nuvens para nos buscar, para nos levar para junto dele. Portanto, queremos encerrar aqui falando aos nossos amigos e irmãos que uma pessoa sobrenatural humilhou-se para nos falar de um reino muito maior, realizando coisas impossíveis para validar as suas declarações, para validar aquilo que nós falamos hoje deste evangelho que restaura e que salva. Desse personagem que é o maior de todos, Jesus Cristo. E ele não nos pede que creiamos cegamente, não. Jesus nos convida a simplesmente acreditar nele. Acreditar no Senhor Jesus. E é isso que ele fala na sua promessa para mim e para você. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim, disse Jesus. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar.
E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Que a nossa biografia esteja linkada a essa biografia maravilhosa de Jesus, que um dia nos fará vencer também, como Ele, e herdar a vida eterna que Ele tem prometido para mim e para você. Que Deus nos abençoe.